Atendendo ao pedido do assistente internacional da Milícia da Imaculada, Frei Gilson, quis fazer o itinerário colbiano, caminhando com Padre Kolbe. Confesso que fiquei muito impressionado com a espiritualidade e a dinâmica evangelizadora de São Maximiliano. Agora é a nossa vez de lutar como verdadeiros herdeiros dele, encontrar a metodologia diferenciada e apresentar um dinamismo atual para conquistar, através da Imaculada, todos ao coração sagrado de Jesus. Esta é a minha experiência que agora partilho com vocês. Em 28 de abril de 1918, na Basílica de Santo Andrea della Valle, Maximiliano foi ordenado sacerdote. Éramos mais de 100, entre religiosos e clérigos seculares de várias nacionalidades. Foi um espetáculo comovente. Apesar das diferenças, estávamos todos unidos no vínculo da religião católica e no amor fraterno em Jesus. Em tudo, reconheço uma especial proteção da Mãezinha Imaculada. Logo após a ordenação, entendendo a grandeza do sacramento da ordem, escreveu à sua mãe: Recomendo-me fervorosamente às suas orações, mamãe, para que eu possa corresponder de modo adequado a tão grandes graças e a tão alta dignidade. No dia seguinte, 29 de abril de 1918, celebrou sua primeira missa na igreja de Santo Andrea delle Frate, no altar onde Nossa Senhora havia manifestado seu amor a Afonso Ratisbonne. Pouco depois, após 3 anos sem notícia de seu irmão mais velho, Francisco soube que ele também se preparava para o sacerdócio, tendo adotado o nome de Frei Afonso. Maximiliano lhe escreveu com carinho, demonstrando seu próprio ideal de vida. Ofereça-se inteiramente à Imaculada, que é a nossa ótima Mãezinha Celeste, e desse modo poderá superar facilmente todas as dificuldades e tornar-se santo, um grande santo. Esta é a única coisa que lhe desejo de todo o coração. Pode-se dizer que todos os santos são obras da Virgem Santíssima, e a devoção particular a ela é uma característica comum a todos eles. Antes de retornar definitivamente à pátria, Maximiliano passou 3 dias em Assis. Na noite de 28 de julho de 1919, após 5 dias de viagem, chegou a Cracóvia. Logo se ocupou em iniciar a Milícia da Imaculada na cidade. É aqui nesse convento onde Maximiliano Kolbe voltou da Roma e começou com a Milícia Imaculada. Todos os sentimentos, as ações, a vida, a morte e a eternidade sejam dirigidos para a máxima glória de Deus, mediante a salvação e a santificação mais perfeita. Foi designado para lecionar história eclesiástica
aos estudantes de teologia do Seminário dos Conventuais em Cracóvia. Distribuiu-lhes as medalhas da Imaculata, ministrou palestra e, com isso, muitos passaram a se inscrever na milícia da Imaculata. Este chamado o chiostro, onde Massimiliano Kolbe praticamente viveu, o lugar de oração, onde ele se preparava sempre para projetar a milícia Imaculata no mundo. Começou tudo aqui. Aqui Massimiliano Kolbe, nesta sala, começou praticamente a escola de orientação da formação da milícia Imaculata, preparando os grupos aqui dentro. Entre os confrades ficou conhecido como o louco da Imaculata, pois em toda conversa falava com entusiasmo do valor de Maria e da missão a ela confiada. Seu regulamento de vida era simples e radical. Ser santo é um grande santo com a ajuda da Imaculata. Em 1921, Maximiliano sofreu novamente com a febre e uma grave recaída da tuberculose. Foi internado por 8 meses, de agosto de 1920 a abril de 1921, no Hospital Climático em Zakopane, onde assumiu a função de capelão, embora fosse também paciente. Mesmo debilitado, mantinha-se firme. Apesar de tudo isso, estou bem, porque a vida dos mírites da Imaculada se reduz a deixar-se guiar onde, quando e como quer a Mamãe Celeste. Não muito longe dali existia uma casa de saúde para universitários, conhecidos pela fama de antirreligiosos. Maximiliano foi levado pela Imaculata até o meio deles e, pouco a pouco, conseguiu que alguns aceitassem a medalha milagrosa. Neste mesmo local, teve ainda a alegria de batizar um estudante judeu, gravemente enfermo, a quem também administrou os últimos sacramentos. O sofrimento vivido em Zakopane aprofundou nele a confiança filial. A Imaculada faça aquilo que ela quer. No isolamento total do sanatório, a evolução progressiva da sua espiritualidade mariana alcança o ápice. A milícia é a própria Imaculada. Por isso é propriamente nada o que nós mesmos podemos fazer. Não podemos dizer que fomos nós que fizemos toda a milícia da Imaculada, pois sequer sabemos ou podemos levá-la adiante. Se for obra da Imaculada, os obstáculos a tornarão ainda mais forte. Mas se não é, então que desabe logo. Se a mãe não quisesse que a sua milícia durasse mais, mas se contentasse com aquilo que se fez até agora, é ela a nossa condutora, que faça o que bem lhe aprouver. Devemos ocupar-nos, mas não preocupar-nos. Deixemos tudo à Imaculada. Algumas vezes se pode rezar nesta intenção, mas deixemos que faça ela e somente ela tudo o que quiser, pois a milícia é da Imaculada. Recebeu alta em abril de 1921, mas ainda frágil. Por ordem do provincial, foi enviado para completar a recuperação necessária a mais de 400 quilômetros de Cracóvia e 600 quilômetros de Zakopane, onde permaneceu 2 meses. Lá,
Assim como no hospital, não lhe era permitido ocupar-se com a organização da Milícia da Imaculata. Uma grande provação para ele, que chegou a sentir forte tentação de retomar os trabalhos. Contudo, obedeceu fielmente, limitando-se a atender confissões quando solicitado. Em janeiro de 1922, no convento de Cracóvia, nasceu a revista mensal Cavaleiro da Imaculata, com uma tiragem inicial de 5.000 exemplares. Na mente do santo fundador, deverá levar às famílias polonesas e ao mundo todo a mensagem da Imaculata. Assim se lê nas primeiras páginas do Cavaleiro. Todos desejam a felicidade e a ela aspiram, mas poucos a encontram, pois a procuram lá onde ela não está. O coração do homem é demasiado grande para poder ser enchido pelo dinheiro, pela sensualidade, ou mesmo pela fumaça da glória, que é ilusória, embora dê vertigens. Ele deseja um bem mais elevado, ilimitado, eterno. Mas este bem é somente Deus. E nas dificuldades financeiras, habitualmente encontradas para a impressão do Cavaleiro, que inicia justamente com a ajuda extraordinária da Imaculata, o próprio Padre Kolbe escreveu na revista de fevereiro de 1922, com o tema Não Foi Só por Acaso. Quando se tratou de pagar a tipografia pelos gastos da impressão do número de janeiro do Cavaleiro da Imaculada, demos-nos conta de que faltavam ainda 500 marcos. Naquele mesmo dia, porém, ou seja, no dia 9 do mês passado, foi encontrado sobre o altar da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, na Igreja dos Padres Franciscanos de Cracóvia, uma carta com a inscrição: Para ti, Mãe Imaculada. Nela havia justamente a soma de 500 marcos que faltava. Maximiliano Kolbe, então, mostrou o envelope ao seu superior e ele respondeu: se é para a Imaculada, então pode pagar a revista dela. Na mesma matéria, ele fez uma declaração de amor, de reconhecimento pela Imaculada. Te amo, Imaculada. Cada dia elevo orações a ti, pois tu és a minha mãe amada, mais querida que todas as delícias terrenas. Tu sabes quanta saudade sinto de ti. Sabes quanto afetuosamente te amo. Quando me unirei a ti no céu e beijarei, ó Mãe, a tua mão. Nesta igreja temos o altar da Imaculada, onde Maximiliano Kolbe encontrou dinheiro para pagar o primeiro número impresso da revista. Este é o altar onde Maximiliano Kolbe encontrou o dinheiro para pagar o primeiro número da revista, porque ele não tinha dinheiro. Perguntou aos frades, eles não tinham. Então chegou aqui e aqui encontrou o dinheiro suficiente para pagar a primeira revista que ele imprimiu aqui. Em dezembro do mesmo ano, a redação foi transferida para o convento de Grodno. Em janeiro de 1923, o periódico foi impresso pela primeira vez numa pequena máquina tipográfica própria, ainda acionada à mão. Os frades se sacrificavam muito no trabalho, mas sempre conscientes de que colaboravam com a missão do Reino de Deus, sob a guia
da Imaculata. Aos poucos, graças ao empenho e à luta diária, conseguiram adquirir máquinas modernas para a época. Massimiliano costumava dizer: para nós, o mínimo necessário, mas, para a Imaculada, o melhor da técnica. Certa vez perguntaram-me qual era a tática da milícia da Imaculada. Ele respondeu com clareza: Cavaleiros, milícia, batalha. Estes termos têm sabor bélico, já que se referem à guerra. Não é a guerra que se combate com carabinas, metralhadoras, canhões, aviões ou gás asfixiante. Contudo, é uma autêntica guerra. Qual é a sua tática, então? Antes de tudo, a oração. A oração, sobretudo a oração, é a arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade das almas. Com profundo zelo, São Maximiliano estabeleceu os fundamentos para a missão universal da Milícia da Imaculata. Seu ideal era claro e ousado: que os cavaleiros da Imaculata estivessem presentes em todos os setores da vida social e cultural, levando a luz de Maria e de Cristo ao coração do mundo moderno. Ele mesmo escreveu: com a ajuda da Imaculada, devemos tender ao seguinte: que os fiéis cavaleiros da Imaculada estejam em todas as partes, mas especialmente nos lugares mais importantes, como a educação da juventude, professores de institutos científicos, mestres, sociedades esportivas, na formação de opinião das massas, revistas, jornais, a sua redação e difusão, bibliotecas públicas, bibliotecas circulantes e etc., conferências, projeções, cinema e etc., as belas artes, escultura, pintura, música, teatro e, enfim, os nossos milites da Imaculada cheguem a ser em todos os campos os pioneiros e os guias na ciência, ciências naturais, história, literatura, medicina, direito, ciências exatas, etc. Que sob nossa influência e com a assistência da Milícia da Imaculada surjam e se desenvolvam os complexos industriais, comerciais, os bancos e etc. Numa palavra, que a milícia impregne tudo e num espírito sadio, cure, fortaleça e promova a maior glória de Deus por meio da Imaculada e para o bem da humanidade. Este projeto não se restringia apenas ao ambiente religioso. Era uma visão de evangelização que deveria alcançar todos os âmbitos da vida humana. Em 1926, em Zakopane, São Maximiliano enfrentou novamente os limites da sua saúde. O médico atribuiu a recaída da tuberculose ao peso do intenso trabalho e às inúmeras preocupações com a obra nascente. Desta vez, seu irmão, o padre Afonso, assumiu temporariamente suas funções em Grodno. Mesmo debilitado, Kolbe conservava sua esperança no poder de Maria. Sonho com uma tiragem de 500.000 exemplares.
Mas pode ser que a Imaculada deseja muito mais. Internado por 7 meses, recebia constantemente cartas cheias de carinho de seus filhos espirituais, preocupados com a sua saúde. A eles respondeu com ternura e confiança filial. A Imaculada os recompense, amados filhinhos, pelas orações feitas por mim. Quanto à minha saúde, que a Imaculada disponha de tudo conforme for do seu agrado, como coisa e propriedade sua. Tanto vocês como eu somos coisa e propriedade dela para sempre. No ato da consagração à Imaculada, na hora em que entramos nas fileiras da sua milícia, fizemos a oferta total a ela, e com seu auxílio, nenhum de nós a revogará jamais. Em abril de 1927, a sede da Milícia da Imaculata, no Colégio Seráfico Internacional de Roma, foi juridicamente reconhecida e erigida como sede primária. Era um passo fundamental para consolidar a missão, que, nascida de forma humilde, já se mostrava destinada a crescer. Em Grodno, o movimento editorial e missionário crescia de tal forma que o convento já não comportava a grande quantidade de papel que chegava e as publicações que saíam para todo o país. São Maximiliano começou então a procurar um espaço maior e mais adequado para a expansão da obra. Em meio às dificuldades, confessava sentir por vezes o peso das provações. Quantas vezes, no meio das dificuldades, acabava pensando: vale a pena enfrentar todos estes problemas? Olha os outros. Eles trabalham com entusiasmo para a glória de Deus e com grande tranquilidade. No entanto, sua confiança se renovava sempre. Procurou o príncipe Truque do Bec para obter a doação de um terreno. Mas houve resistência, pois o nobre exigia, como condição, missas perpétuas pela alma de seus antepassados, o que a ordem não podia assumir. Com humildade e franqueza, Kolbe respondeu que já havia colocado no terreno a imagem de Nossa Senhora e, portanto, se ele desejasse, poderia retirá-la. Por sua surpresa, o príncipe respondeu: "Ah, a imagem já está lá? Então a dona do terreno é a Imaculata." Queria, sim, deixar aqui o meu aplauso pela dinâmica de São Maximiliano Kolbe, que sempre me estimula a continuá-la. Assim, em outubro de 1927, começaram as obras do convento editora, que seria chamado de Niepokalanów, a cidade da Imaculada. A pequena comunidade inicial era formada por 2 padres, 18 frades e Maximiliano como superior. Menos de 2 anos depois, já havia ali um seminário menor, em pleno funcionamento, Niepokalanów, nascida da fé e da confiança ilimitada na Virgem. Tornava-se um farol de evangelização para toda a Polônia. Padre Kolbe, justificando o grande fluxo de trabalho e de dedicação necessária de todos, dizia: Nós temos uma ideia fixa, espontânea e até querida, se alguém quisesse chamá-la assim, e esta é a Imaculada. Nós vivemos, trabalhamos,
sofremos e só ansiamos morrer por ela. E com toda a alma, de todos os modos, com todas as invenções, desejamos inocular esta ideia fixa em todos os corações. E isto não é indispensável para a salvação. É só aqui onde Massimiliano Kolbe começou seus sonhos, construindo a Nepokalano, que significa a cidade da Imaculada. Sugiro a todos nós de tomarmos isso como um incentivo, pois agora a milícia está em nossas mãos e queremos, como Maximiliano Kolbe, abraçá-la com tanto amor, generosidade e coragem, porque esse é o caminho que ele nos deixou para evangelizar o mundo, sob a proteção da Imaculada, levar todos os corações a Jesus Cristo.